Tá indo tudo bem até agora? Se precisar, você abre o áudio, viu? Você me chama. A 5. Os analgésicos acetaminofém e aspirina têm as fórmulas estruturais abaixo. As afirmações seguintes referem-se a esses dois analgésicos. Então, a primeira, ambos possuem anel aromático. Ok, os dois têm anel aromático. O acetaminofém possui as funções álcool e amida. Então, vamos achar lá. Então, esse daqui é o acetaminofém. Eu tenho a função amida, que é o nitrogênio, ligado ao mesmo carbono que uma dupla O. Mas essa daqui é uma função fenol. Então, ela não é uma função álcool. Vamos escrever as funções aqui. Aqui amida, aqui fenol. A aspirina possui a função ácido carboxílico. Beleza, tá aqui, ó. Eu tenho um carbono em dupla O e OH. Então, ácido carboxílico. A outra função que eu tenho aqui, ó, é um éster. Eita, e agora? Peraí. Então, eu tenho esse carbono aqui. Aí, feio, mas ficou. Ele tá ligado em um heteroátomo oxigênio ligado em dupla O. Então, eu vou ter o ácido carboxílico. E esse outro aqui é um éster. Beleza. Então, a terceira tá certa. E tanto a aspirina como o acetaminofém têm comportamento ácido em solução aquosa. Bom, eu tenho o ácido carboxílico aqui, então a aspirina realmente atua como ácido. E o acetaminofém, ele tem um fenol, que é muito ácido também, e tem uma amida. A amida não atua tanto como base, é a amina que atua como base, né? Que é o NH2 ou NH1, ou só N. Então, a amida não tem tanto comportamento básico assim. Como o fenol é um ácido um pouco mais forte, ele vai ter comportamento ácido, ok? Então, 1, 3 e 4, letra D. Número 6. Eu tô indo muito rápido? Se eu estiver indo muito rápido, você me fala? Às vezes eu empolgo. O aspidinol, composto orgânico de fórmula estrutural, é um composto. Então, analisando o composto em si, achando as funções dele, né? Eu vou ter aqui um éter, carbono, oxigênio, carbono. Aqui eu tenho um fenol, que isso daqui é um anel aromático, né? Então, isso daqui tudo vai ser um fenol. Não vai dar. Aí. E esse aqui de baixo é uma cetona. Né? Então, aqui, carbono, carbono, beleza. Pra gente analisar aqui. Então, aqui eu tenho um éter, tenho fenol e tenho cetona. A gente fica repetindo, assim, muitas vezes, mas é porque são muitas funções orgânicas para não correr o risco de confundir depois. Então, a gente repete 300 vezes, porque é assim que a gente acaba gravando mais, tá bom? Então, ele é um composto com propriedades ácidas, realmente é, porque ele tem o fenol aqui, né? E, portanto, deve reagir com o NaOH. Beleza, se ele tem propriedades ácidas, ele vai reagir com uma base, formar o sal e água. Ok. Vamos ver as outras, para a gente achar o erro delas, né? Com propriedades básicas, não é. Com propriedades básicas também não. Lembrando que para ter propriedades básicas, ele teria que ter uma amina aqui na molécula, ele não tem nem nitrogênio. Neutro, se fosse para ser neutro, ou seria um hidrocarboneto,
O anfótero a gente não considera muito como neutro, só como anfótero mesmo. Então aqui também não é neutro. E com propriedades ácidas, portanto deve reagir com HCl? Não, ele vai reagir com uma base para formar o sal e água. A gente tem muito poucas reações entre ácidos e ácidos, ou entre bases e bases, tá? Então aqui também tá errado. E a nossa alternativa é a letra A. Beleza. A7. As estruturas abaixo apresentam substâncias que são utilizadas em perfumaria por apresentarem odores de flores. Então, estrutura 1 e 2. Com relação a essas estruturas, assinale a alternativa correta. Então, vamos achar primeiro as funções, que a gente reforça essas funções, depois a gente analisa as alternativas. Então, aqui na primeira estrutura, eu tenho esse quadradinho, nunca é gente boa comigo. Talvez eu não saiba fazer ele, né? Tudo bem. Então, eu tenho aqui, ó, anel benzênico com OH, é um fenol. Aqui, dupla O ligado em heteroátomo entre carbonos. Então, eu tenho um éster e só. Beleza. Um éster aqui e fenol. Na segunda estrutura, eu vou ter carbono, carbono, carbono e aqui OH. Então, aqui eu tenho uma função álcool. Beleza. Então, com relação às estruturas, alternativa correta. 1 e 2 apresentam substâncias classificadas como compostos aromáticos. Olha a substância da estrutura 2. Ele te dá uma impressão, na pressa ali, você fala, é aromático, tá fechado, é aromático ali. Ele nem fechado tá, ele só lembra, né? Ele tem essa característica, esse formato parecido com o anel aromático, mas ele não é aromático. 1 e 2 apresentam a função álcool. Aqui também para te confundir, ó. Se você não tivesse visto o anel aromático aqui, soubesse a diferença entre fenol e álcool, então também não é. Deixa eu marcar aqui. Então, A2 não é aromática e aqui A1 não é função álcool. Beleza. A substância 1 apresenta maior acidez que a substância 2. Opa, o fenol é mais ácido que o álcool. Ele tem uma força maior. Então, a letra C está correta. A D. A massa molar de 1 é menor do que a massa molar de 2. Na hora que você está assim, na pressa, você pode pensar que o oxigênio sozinho, ele tem uma massa molar maior do que a de carbono. Só pela quantidade de oxigênios, que aqui na estrutura 1 você tem 3, e na estrutura 2 você tem um só, você pode ter a tendência a pensar que isso é maior. Já é um bom caminho, já é um caminho correto. E aí depois disso, não tenho tempo de ficar contando a massa e tal. Conta os carbonos. Hidrogênio faz muito pouca diferença. Então você tem lá 6 aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Então, tem menor quantidade de carbono, a estrutura 2, e tem menor quantidade de oxigênio. Ela com certeza tem massa menor, massa molar menor, tá? Então aqui, letra D também tá errada, porque ela tá inversa, né? Ela tá invertida aqui. Então, a massa molar de 1 é maior que a massa do 2. E 1 e 2 representam substâncias saturadas, o que também não é, porque a saturada é só ligação simples, a gente tem um anel aromático aqui e uma dupla, né? Então, as duas são insaturadas. Beleza, letra C. A8. Foi? Foi. A8.
A tabela demonstra as constantes de ionização ácida de substâncias orgânicas em água a 25 graus. Então, a tabelinha está aqui embaixo. A partir dos dados da tabela, é incorreto dizer que... Então, eu tenho uma tabela com os Kas. Lembrar que Ka é tanto Ka quanto concentrações, eles normalmente vão aparecer em potência de 10, né? Tem uma dica que me ajudou muito e que costuma ajudar os meus alunos, que eu vou, para entender um pouco mais de notação científica, potência de 10. Eu vou aproveitar que a gente tem tempo tranquilo, mais meia hora, né? Vou explicar. Adoro dar diquinhas. Acho super divertido. Beleza, então quando a gente tem... a gente precisa, por exemplo, mudar ou adaptar as potências de 10. Eu tinha um professor que ele me falou da véia da verdade. Não sei se você já viu isso, mas eu acho super divertido. Eu carrego isso assim pra minha vida. Então você tem a véia da verdade. O que essa véia da verdade te fala? Que a vírgula para a esquerda aumenta e a vírgula para a direita diminui. Isso é a véia da verdade. Então, na hora que eu tenho, por exemplo, um número. Eu tenho 18 vezes 10. Vou colocar elevado assim, tá? Como um chapeuzinho. Então, 18 vezes 10 elevado a menos 2. E eu quero transformar isso para a notação científica da forma correta, que é uma casa... só tem uma casa antes da vírgula. Então, posso ter 500 depois, mas antes da vírgula só uma. O que eu vou fazer? A minha vírgula tá aqui, né? Peraí, vamos achar aqui. Minha vírgula tá aqui depois do 18, certo? Eu quero andar com ela. Eu vou andar com ela para que lado? Para minha esquerda. Então, segundo a véia da verdade, vírgula para a esquerda aumenta. E aí eu vou aumentar a minha potência aqui do elevado. Então, vou ter que 1,8, andei a minha vírgula, vezes 10, elevado a quanto? Eu tinha menos 2 e eu aumentei a quantidade de casas que eu andei. Então, aumentei 1. Aí tem que tomar cuidado só com o sinal, né? Se eu tenho menos 2, aumentei 1, eu fui para menos 1. Certo? E tem um número muito pequeno. Muito pequeno, tipo 0,0006. E eu quero transformar ele em notação científica para ajudar na conta. Na hora ali, se você sabe fazer conta de notação científica, ajuda super. Então, o que eu vou fazer? Vou andar para a direita, para minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, eu vou transformar isso aqui em 6, andei a minha vírgula, vezes 10, elevado a quanto? Eu fui para a direita, então eu diminuí. Eu fui 7, né? Esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu diminuí. Fui para 10 a menos 7. Ok? Então, é isso assim. Ajuda muito quando a gente está com notação científica. Ajuda muito quando é concentração. Quando é Ka, Kb, constante de equilíbrio, só o K, né? Ou Ke. Ks, constante de solubilidade. Então, assim, ajuda super. Então, sempre que eu tenho alguns macetes, assim, eu gosto de trazer. Então, a véia da verdade, ela me acompanha durante muito tempo. Beleza, voltando para a questão. Então, a gente tem substâncias aqui, ácido acético, etanol, fenol e nitrofenol. E tem o Ka deles. A gente pode lembrar tanto daquele esqueminha. Então, eu sei que quanto maior o meu Ka, maior a minha força ácida e menor o meu pKa, né? Então, maior o Ka, maior a minha força e menor o pKa.
Isis, não lembrei disso. O que eu faço? Pensa no ácido acético e compara eles, né? Então, eu tenho ácido acético e etanol, que é um álcool, e eu sei que o ácido acético é o ácido mais forte dos meus orgânicos. Então, o Ka dele é 10 a menos 5, e o etanol é um álcool, então ele tem um caráter ácido mais fraco, e ele tem um Ka de 10 a menos 18. Então, eu vou poder lembrar dessa relação aqui, que quanto maior o Ka, maior a força, eu consigo analisar o resto, tá? Ah, não lembro do ácido acético, ele é mais fácil por causa do nome, mas eu lembro do fenol e do álcool. Então, você tem aqui fenol e tem álcool para lembrar, tá bom? Então, às vezes, a gente olha uma questão e fala, tipo, nossa, não sei fazer, e entra em pânico. E não precisa. Muitas vezes, a questão te dá formas de sair daquele problema ali, várias formas, né? Não necessariamente uma forma só, tá bom? Então, calma, respira, relaxa, lembra as coisas que você estudou, que você aprendeu, e tenta adaptar aquilo ali para aquela questão, tá bom? Então, a partir dos dados da tabela, é incorreto dizer que o ácido acético é o ácido mais fraco das substâncias listadas na tabela, quando essas estão dissolvidas em água. Tem que lembrar também da questão de como é esse número aqui exatamente, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 1,8 vezes 10 a menos 5, a véia da verdade ajuda nisso também, porque você tem dificuldade de saber quem que é maior, quem que é menor, você pode transformar em números sem notação científica, né? Então, você pega um 1,8, você vai querer aumentar, então você vai andando com a vírgula para a esquerda até chegar em um... Aqui vai dar 5, 4 zeros depois disso, 180 mil, beleza. E o etanol, você vai andar 18 casas. Então, ele vai ficar um número muito, muito grande. Não, peraí. Essa é lógica mesmo? É, né? É. Uai, estranho. Mas ok, você pode transformar aquilo ali e tentar descobrir como que ele funciona. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente precisa descobrir, né, quem é o maior Ka, quem que é o menor Ka. É o contrário? É o contrário, né? Você está diminuindo. Você vai para a esquerda, então você vai ter 0,0001.8 e depois 0,00018 zeros, 1. Então, realmente, é o contrário. Então, o ácido acético é um número maior do que o etanol, tá? Isso, é isso mesmo. Então, para neutralizar isso aqui, você aumenta, você vai com a vírgula para a esquerda, não para a direita, igual eu estava pensando. Você vai para a esquerda. E aí fica o número 0, tananã. Então, primeiro que a gente sabe que ácido carboxílico não é o mais fraco, ele é o mais forte. E também pelo Ka, a gente descobre que ele é o mais forte dessas substâncias aqui. Porque ele tem o menor índice aqui em cima. Tá? Então, letra A não é. Aí ele pede a incorreta, né? Então, a letra A é a nossa resposta. Mas vamos ver as outras. Então, o etanol é o ácido mais fraco das substâncias listadas quando essas estão dissolvidas em água. Realmente, o etanol tem o menor Ka deles, desses 4 aqui, e ele é o ácido mais fraco. Beleza. O fenol é menos ácido que o 2-nitrofenol em água. Então, fenol, 10 a menos 10, nitrofenol, 10 a menos 8, realmente ele é menos ácido. O ácido acético é o ácido mais forte das substâncias listadas na tabela quando elas estão dissolvidas em solvente polar. Aí agora o que é o solvente polar? O polar pode ser água, ele pode ser qualquer substância que tenha polaridade como a água tem, tá bom? Então ele realmente está correto. E o etanol é o ácido mais fraco das substâncias listadas na tabela quando essas estão dissolvidas no solvente polar, que um exemplo deles é a água, então também está certo. Se fosse no solvente apolar,
a gente teria que pensar nele, por exemplo, como uma gasolina, né? São solventes apolares. E aí eu teria uma outra forma de pensar. Às vezes, se você não lembra do tipo de solvente, ou se ele dá um exemplo disso daqui, tipo, não lembro qual que é o solvente polar. Lembra da água, que ele faz aquele triangulinho, né? E aí, de cara, ele já te indica que tem polos, porque ele não é reto. E ele não é reto porque ele tem dois eletrõezinhos aqui em cima, né? E dois embaixo também. Na verdade, ele tem dois pares aqui em cima. Então, um par aqui e um par aqui. Beleza. Então, ele é polar porque ele não é retinho. E solventes apolares, normalmente são relacionados com óleo. Então, o próprio óleo, gasolina, podem ser considerados solventes apolares, tá bom? Beleza. Muita coisa, né, numa questão só. Acho o máximo. A 9. Aqui. Considere a dissolução de 0,10 mol de cada um dos ácidos relacionados na tabela abaixo, separadamente em 1 litro de água. De acordo com as informações da tabela e com base nos conhecimentos sobre ácidos fracos e pH, compare os 3 ácidos entre si e considere as seguintes afirmativas. O ácido acético pode ser considerado o ácido mais forte, pois apresenta um menor valor de Ka. Vamos lá. Lembrar, né? Então, quanto maior o meu Ka, maior a minha força, menor o pKa. Maior o Ka, maior a força, menor o pKa. Beleza. Aquela regrinha lá do começo. Eu tenho aqui, né, os ácidos acético, fluorídrico e fórmico, a fórmula deles, e o Ka de cada um. O ácido acético é o ácido mais forte, pois apresenta o menor valor de Ka. Não é. Se ele seria mais forte, ele seria maior Ka, né? Então, o número 1, não. A 2. O ácido fluorídrico é um ácido inorgânico que possui maior valor de Ka, portanto, é o ácido mais forte. Então, eu tenho aqui, ele realmente não é orgânico, ele nem tem carbono, e ele tem o ácido, o Ka mais forte, maior. Como é que eu vou identificar aqui uma coisa importante? Se eu tenho expoentes iguais, então os dois aqui são 10 a menos 4, sei que são maiores do que o 10 a menos 5, então vou ignorar o acético por enquanto. Eu vou comparar de cá, ó. Então 7 é maior do que 1,8, eu sei que o fluorídrico realmente é maior. Então a 2 está certa. Vou botar aqui no cantinho. A 3. A solução de ácido fórmico exibirá o menor valor de pH. Vamos lembrar um pouquinho de como é que a gente faz o cálculo do pH. Então, eu falei lá, né, no comecinho, que a minha fórmula era menos log da concentração de H+. Beleza. Como é que eu faço isso daqui? Eu sei, eu vou identificar isso daqui mais ou menos com propriedades logarítmicas. Isso. Como é que eu vou saber disso? A gente tem uma regra que chama regra do tombo. Eu vou pegar esse expoente aqui, menos 5, e vou tombar. É como se eu tivesse trazendo ele para cá, ó. Eu vou aplicar menos log nisso daqui, né? E vou trazer o menos 5 para antes do log, digamos assim. Então, tipo, menos 5 aqui para antes do log. E ele vai interagir com menos, vai virar um mais 5, e aí o mais 5 vai multiplicar o valor do log de 1,8 que teria que estar tabelado, tá bom? Então, só pra gente lembrar um pouquinho como é que é isso de cálculo de pH e de log. Com isso, a gente tem uma
noção, né, na hora que eu faço esse tombo, e também para relacionar o Ka com o pH, né? O ácido fórmico, ele tá ali dentro dessas três opções, esses três ácidos, ele é o que, digamos, tem a força mediana. Então, o fluorídrico é o mais forte, o acético é o mais fraco, e o fórmico tá ali no meio, ele tá de boa na vida dele. Então, ele logicamente não vai ter o menor valor de pH. Vamos lembrar aqui, o pH, quanto menor, mais ácido é, e o fórmico não é o ácido mais forte desses três. Então, mesmo sem a regra a regra do logaritmo, de calcular o pH, eu posso afirmar que, logicamente, o ácido fórmico não tem o menor valor possível de pH, o menor valor seria do fluorídrico, tá? Porque ele é o ácido mais forte. E a última, a solução de ácido acético, vai apresentar o maior valor de pH. É ela mesma, né, que tem, não é o fluorídrico. Bobagem. Não, peraí. Confuso. O fluorídrico tem o menor valor de pH porque ele é o mais forte desses aqui, porque ele tem o maior valor de Ka. O ácido acético, desses três, é o mais fraco, então ele tem o maior valor de Ka, mas ele tem o maior valor de pH também. Por quê? O pH ele vai aumentando. Quanto mais aumenta, menos ácido é, né? Então, se é um composto que não é tão forte assim, ele vai ter um pH próximo de 7. E não 1 ou 2, por exemplo, como seria o fluorídrico. Tá bom? Fez sentido isso ou ficou confuso? Se tiver ficado confuso, você me chama. Então, aqui a 2 e a 4 estão corretas. A letra D. Ok? Acho que foi. Não ficou confuso? Se tiver ficado, você abre o microfone, dá um toque, a gente revê a questão, tá bom? Não ficou confuso, não. Beleza. Às vezes parece que é muita informação. Então, a 10, pra gente acabar. Considere os compostos de 1 a 4 e seus respectivos pKa em água. Com relação a esses compostos, é incorreto afirmar que... Então, eu tenho os pKas. Vamos lembrar daquela regrinha. Então, maior o Ka, maior a força, menor o pKa. Beleza. Então, aqui eu vou ter um raciocínio oposto do que a gente estava fazendo, né? Então, 2 é mais ácido que 1. Eu tenho pKa 10 e aqui o pKa 16,5. O menor deles é o do primeiro aqui. Então, ele é o que é mais forte, né? Então, a primeira tá errada. A B fala que a 1 é menos ácida do que a água. A água tá aqui como 4, pKa 15,7, pKa 16,5. Aqui o pKa é maior, então Isso, aqui o pKa é maior, então ele tem menor força. Então essa daqui realmente está correta. Fala que a 1 é menos ácida do que a água, tá certo. A letra C, 2 e 3 são os compostos de maior acidez. Então 2 e 3, nossa, diferença enorme, né, de pKa. Então eu tenho, eles realmente são os menores pKas, então 0,5 e 10 para 15 e 16. Então, eles são os menores pKas, então eles têm maior força. Então, a C também não é. Esse xizinho fica confuso, né? Dá a impressão de que ele tá errado. Mas ele tá certo, e ele que é incorreto. Trocar. Beleza. Então, a letra D, o 4 é o composto menos ácido entre os demais. A gente já viu que não é. O menos ácido aqui seria o menor pKa, maior força, então de maior pKa.
Então, a primeira seria o menos ácido de todos, ok? A letra D. Beleza. Ah, eu coloquei uma curiosidade. Como é que a gente aplica, né? Na onde que a gente aplica acidez de compostos orgânicos? Existe uma planta que chama hortênsia. É engraçado porque eu descobri isso num seriado desses policiais de investigação criminal e tal. E eu fui pesquisar sobre. E realmente é verdade. Eu fiquei muito surpresa na época, porque eu pensava que era tipo, ai, eles inventam qualquer coisa, beleza, né? Mas a hortênsia, ela é uma flor que te ajuda a descobrir o pH daquele solo. Então, ela é essa florzinha aqui, né, bonitinha. Se o seu solo tá ácido, ou seja, se ele tem compostos ali normalmente com hidroxilas, né, ou outros compostos que liberam H+, não só os orgânicos, a hortênsia vai nascer azul. E se você tem um solo básico, normalmente fertilizado com compostos de amônia, ou com compostos de aminas, que são fertilizantes excelentes, você vai ter uma hortênsia rosa. E eu acho isso muito legal, porque você consegue ter as duas cores de planta muito próximas, dependendo do tipo de composto que você bota ali perto da raiz dela. Então você pode ter as duas cores ali ao mesmo tempo, só que tipo, plantando duas mudinhas diferentes, colocando em volta, né? Um composto, um fertilizante que seja um pouco mais ácido e um fertilizante que seja um pouco mais básico. E tem algumas que são meio violeta, assim. Então ela tá no meio termo, são solos neutros. E eu acho essa flor fantástica. E é muito legal isso. Então, uma aplicação prática, visível, né, que a gente vê, de acidez e basicidade de compostos orgânicos, porque eles estão ali no solo, né? E acaba que, além de ser bonito, também é uma ajuda, né? Porque se você planta aquela hortênsia ali, você consegue garantir que o seu solo esteja, por exemplo, sempre ácido. Você consegue testar fertilizante. Acho que testar fertilizante é uma das coisas principais, assim. Se você tem uma horta, você entende de planta, você gosta, ou você vai fazer uma plantação que precisa de solo básico, você pode testar fertilizantes diferentes nas hortênsias para saber se elas realmente vão ficar rosa, por exemplo, se elas vão ficar azuis, né? É bem legal. É isso. Aí, agora acabou. Vou para a gravação. Acho que parou.